vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos solos, como os solos se formam. É o nosso objetivo aqui, ok? Tranquilo? Então, antes de falar do processo de formação dos solos, as características gerais dos solos, os horizontes dos solos, é isso que nós vamos falar neste vídeo. A importância também do solo, para que o solo serve, né, cara? Para que o solo serve? Então, esses 4 pontos nós vamos comentar no vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto aqui, a gente está falando do processo de formação dos solos, como os solos se formam, beleza? E aí a gente tem que lembrar que a rocha matriz, ela vai o que, gente? Ela vai se decompor, vai se desintegrar, mas por um processo que a gente já estudou. Acredita aqui no nosso canal, nós falamos das diferentes formas de relevo, então eu comentei um pouquinho sobre intemperismo com vocês. Então a rocha matriz, a rocha mãe, ela vai se desintegrar, ela vai se desgastar, ela vai se decompor por um processo intempérico. Nós temos 3 tipos de intemperismo: intemperismo biológico, intemperismo químico e intemperismo físico. Esses 3 tipos de intemperismo vão estar agindo sobre aquela rocha e aquela rocha vai se desintegrar, ela vai se desgastando e ela vai se decompondo, ok? Tranquilo até aí? Então os agentes intempéricos vão influenciar num desgaste daquela rocha, numa desintegração daquela rocha, tá? E num processo de decomposição. Bom, ok. Primeira parte muito importante. Essa rocha mãe que está ali se desgastando, que está se desintegrando, ela vai se acumular com um material orgânico, né? Esse material orgânico que são resíduos de plantas, resíduos de animais mortos, né? Ou então às vezes as fezes daquele animal, né? Essa da minhoca, por exemplo, o esterco da vaca. Então esse material orgânico, né, se acumula a essa rocha mãe que está se desintegrando, que está se desgastando pelos processos intempéricos. Esse material orgânico vai se decompondo e outros nutrientes ali vão se incorporando também, certo? Até aí? Então já temos uma rocha mãe, a matriz, que está o que, gente? No seu desgaste, no seu processo de desgaste, né? E no seu processo de desgaste, de estar desintegrando, e no seu processo agora de decomposição, se juntando a esse material orgânico, que são resíduos de plantas e animais. Tranquilo? Ok? Tudo isso a gente chama de um processo de pedogênese. Pedogênese é a formação do solo, tá? É um processo muito lento, pode levar milhares de anos, tá? Então a formação do solo depende do material de origem da rocha-mãe, que vai sofrer um processo intempérico, precisa do material orgânico, precisa também de organismos vivos presentes ali, desde a bactéria ou as minhocas que estão presentes. Elas são muito importantes para essa formação. Então a gente não pode esquecer, pode botar aqui também os organismos vivos. E outros 6 pontos muito importantes para formar esse solo. Para a gente ver se ele vai ficar um solo raso, se ele vai ficar um solo profundo, se ele vai se desenvolver mais rápido, né? Outras 3 coisas bem importantes vão influenciar nisso, que é o clima daquele lugar, que é o relevo daquele local e o tempo, tá? Então a gente pode dizer que esses pontos, material de origem e material orgânico, os organismos vivos ali presentes, e outros 3 pontos, clima, relevo e tempo, vão ser muito importantes, tá, para a formação desse solo. E aí eu vou te mostrar um exemplo disso. Como o clima, o relevo e o tempo vão estar ali influenciando naquele solo, se aquele solo vai ser raso, se aquele solo vai ser profundo, se ele vai se desenvolver mais rápido ou mais lento. Por exemplo, o clima. Pegar uma região de clima quente e úmido, vai ter mais processo intempérico, não vai? Temperismo químico, geralmente mais chuva, né? Intemperismo físico, uma temperatura maior. Então, o solo vai desgastar, a rocha, né? A rocha vai se desgastar mais rápido. E aí você pode formar solos de uma forma mais rápida. Então, viu como é que o intemperismo vai influenciar nisso? Claro, esse intemperismo sendo influenciado pelo clima. Agora, por exemplo, relevo. Área muito inclinada. Uma área muito inclinada infiltra menos água muitas vezes, né? Pode infiltrar menos água sobre aquela rocha.
E o intemperismo pode demorar, surgindo menos sedimentos, porque vai ter menos desgaste daquela rocha. E aí, menos sedimentos, solos mais rasos nas partes mais baixas. Então olha como é que o relevo pode influenciar. Pegar o tempo. Áreas geologicamente mais antigas vão ter solos mais profundos, vão ter mais camadas do solo. Que eu vou mostrar para vocês já já os horizontes dos solos. Então o tempo também influencia na formação desse solo. Para você saber se o solo é muito jovem, tem que ver quantas camadas ele tem. Se ele não tem muitas camadas, esse solo se formou recentemente. Se ele tem muitas camadas, ele é profundo, esse solo é mais antigo. Porque esses sedimentos foram o quê? Se acomodando um sobre o outro. E solos profundos, geralmente vai ter até mais material orgânico, e aí a presença de nutrientes nesse material orgânico vai ser bom para plantar. Então vocês viram como o clima, o relevo e o tempo também influenciam, e a gente tem que colocar aqui, né, o clima, o relevo e o tempo também influenciam na formação do solo. Tranquilo até aí? Show de bola? Pegaram? Então a gente pegou esse processo de formação do solo. 5 pontos importantes. A gente precisa da rocha matriz, a mãe, que ela vai se desgastar, desintegrar e se decompor. A gente precisa do material orgânico, resíduo de animais e plantas. Os organismos vivos, desde as bactérias, as minhocas presentes ali, todos os animais, os microscópicos principalmente, vão ser muito importantes. O clima, o relevo e o tempo. Tá? Vamos dizer que são os ingredientes essenciais para a formação do solo. Show de bola, tranquilo. Bom, aí a gente vai entrar na parte das características dos solos. Tá? Os solos, como é que eles vão se constituir mesmo? Aliás, tem muita relação com o que a gente falou aqui agora. Eles vão ter matéria orgânica, professor? Vão ter material orgânico, claro. Né? Além dele já ter a rocha matriz, né, desintegrada, vai ter material orgânico, né? Vão ter minerais presentes, vai ter água e vai ter ar. Tá? Esses aqui, eles ajudaram a formar o solo, mas presente no solo você vai ter a rocha matriz desintegrada, material orgânico, minerais presentes, água e ar. Tranquilo? Os minerais é uma reserva de nutrientes muito importante para o solo. Ferro, alumínio, mica, entre outros, podem estar presentes no solo. A matéria orgânica, que é um material orgânico, né, ela vai ser uma reserva de nutrientes também. Você vai ter o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Geralmente esses três aqui são essenciais para o solo. E eles vão vir da onde? Da decomposição das plantas e animais, que é o material orgânico, né? Aquele material orgânico se decompôs, e aí vão ter esses nutrientes sendo formados ali, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, formando essa matéria orgânica, que vai estar presente no solo. Quando essa matéria orgânica se decompõe totalmente, nós vamos chamar de humus. Ele fica bem dessa cor. Né? Material orgânico ali presente naquele solo. Muitas vezes deixa até o solo com essa cor totalmente. Se ele não foi totalmente decomposto, a gente vai começar a chamar até ele de turfa. Né? A gente chama de turfa. Beleza? Tá? Então o solo, ele precisa de matéria orgânica, ele precisa de minerais, água e ar. A rocha-mãe decomposta vai estar ali presente. Mas olha aqui, ó, minerais pra caramba, 45%. A composição ideal dos solos é muitos minerais, que vão ser nutrientes importantes, né? Ar, água, 25 e material orgânico, 5%. Tá? Essa decomposição total do material orgânico, que vão ter esses nutrientes gerando essa matéria orgânica, né? A gente vai chamar de humus. E o que não foi totalmente decomposto a gente chama de turfa. Tá? O solo fica assim, né? Nesse um pouco marrom, né? Marronzado. Show de bola? Então nós vimos as características do solo. Então o solo, ele, ó, se constitui, além da rocha matriz mãe, que está desintegrada, né? Sofreu seu processo de desgaste, que está ali presente, de matéria orgânica, importante, né? Que veio, essa matéria orgânica veio da decomposição do material orgânico, de minerais, de água e ar, tá?
Aqui, ó, a matéria orgânica, ela vai ser muito bom para aumentar a capacidade de água no solo, tá? O ar, por exemplo, ele vai estar presente nos poros, nos espaços entre os grãos. E aí, como ele está presente nos espaços entre os grãos, e eles vão estar principalmente com os que têm partículas maiores, aumenta a capacidade de infiltrar água. E água é importante para o solo, né? Importante para manter ele, para plantar. Então, os solos mais porosos, que tem mais poros, o espaço entre os grãos, absorvem mais água. E geralmente isso vai acontecer nos solos que tem partículas maiores. Com partículas maiores, aí você tem os espaços também maiores entre os grãos. E aí infiltra mais água. Beleza? Uma característica importante do solo é a cor dele. Quando muito avermelhado, ele tem mais ferro. Quando muito escuro, ele tem mais matéria orgânica. Quando muito cinza, ele é mal drenado, fica muito encharcado. Tá? E aqui, ó, a textura dele é importante. O tamanho das partículas, né, os grãos do solo interferem na infiltração. Então, se as partículas do grão é maior, a possibilidade também de ter espaço entre eles é maior. E aí vai ter um ar presente nesses espaços, o que vai facilitar a entrada de água. Essa água é importante para a manutenção do próprio solo e também do próprio plantio, para você plantar. Precisa de água, né? Até mostrar para vocês aqui, ó. Um solo argiloso vai ter partícula menor, então dificulta a infiltração de água. Um solo siltoso, ele vai ter uma partícula maior do que o argiloso e menor do que a areia. Então tem uma possibilidade de infiltração um pouco maior de água ali. Um solo arenoso, partículas maiores, então ele é bom até para o plantio. Você está vendo até uma linha de produção aqui, ó, o solo arenoso sendo utilizado, porque ele infiltra a água, tem espaço maior para o ar e é importante para deixar uma composição ideal desse solo, até para poder plantar, né? Essas imagens aqui, ó, esse solo avermelhado é o solo de terra roxa, né, que era chamado terra rossa pelos italianos. Os italianos trabalharam em fazendas de café no século XIX, no Brasil, principalmente em Paraná, São Paulo, né? E vão nomear esse solo de origem basáltica, da rocha basáltica, né? O solo basáltico, né? Que é muito fértil, de terra rossa. Aí começaram a chamar de terra roxa. Aqui, ó, um solo com bastante material orgânico. Olha como é que tá escuro. Esse aqui é um solo meio cinzento, né? Então a capacidade de drenagem dele é muito ruim. Ele tá muito juntinho, né? E aí nós chegamos na parte dos horizontes do solo, né? Eu falei para vocês que um solo muito jovem ele não vai ter tantas camadas de sedimento, né? Então, geologicamente, no tempo geológico, ele é recente, a formação dele. E outra coisa, então isso mostra pra gente que nem todo o solo vai ter todas as camadas, né? O ideal é ter 4 camadas ali principais. Mas mostra que nem todo o solo vai ter essas camadas. Vão compor a estrutura do solo. Tá? Beleza? Então, à medida que o solo vai se desenvolvendo, vão surgindo essas camadas, vão recebendo sedimentos, né? Então, vai ter camadas com cores diferentes desse solo. Aí, uma parte com mais minerais, outra com mais matéria orgânica, né? E aí, também com cores ali de forma diferente. Até porque você vai recebendo esses sedimentos vão se acomodando ali, né, numa parte do solo, né, e aí vai ter também, né, melhor dizendo, material orgânico que vai estar presente ali, animais passando, né, desde as bactérias a animais maiores presentes. Então você já vai tendo os sedimentos de uma rocha que está se desagregando, sendo recebida, né? E aí você tem muitas vezes material orgânico por animais, plantas ali que vão estar presentes naquela região, né? Ainda tem isso. E tudo isso vai gerando essas camadas e mais camadas de solo, certo? E como é um processo demorado, né? Então, se você tem várias camadas, esse solo mostra que ele foi formado há bastante tempo. Vários processos influenciaram ali. Ok? Aqui é os horizontes do solo, mostrando para vocês, né? Olha lá, a rocha mãe
ela foi se desgastando, desintegrando. Então, fragmento dessa rocha-mãe e o solo agora da rocha-mãe, a rocha matriz, que aí a gente chama de solo C. Esse aqui, ó, horizonte R, aqui horizonte C, né? Que é onde vai ter fragmentos dessa rocha-mãe e vai ter o solo dessa rocha-mãe, porque está sofrendo um processo de desintegração, né, e de desgaste pelo processo intempério. O horizonte B é um horizonte mais mineral, então você vai ter umas cores mais fortes, avermelhadas, por conta do ferro e do alumínio presentes. No horizonte E, não vai ter muitos minerais já, né? Você vai ter nem muito mineral, nem muito matéria orgânica. Você vai ter mais areia, vai ter silt, as cores são mais claras. Isso aqui eu estou pegando um exemplo de um solo bem profundo, um solo que foi formado há bastante tempo, com todas as camadas principais ali, né? No horizonte A, aí você já tem, que é mais próximo à superfície, mais matéria orgânica, né? Mais minerais, né? Mais uma atividade biológica, desde as bactérias, as minhocas ali presentes, tá? E aí, na parte do horizonte O, e esse aqui você vai ter muito mais matéria orgânica por conta das árvores presentes ali. Então, resíduo de plantas, de animais que vão morrer, né? Ou então que vai também jogar suas fezes ali, desde a minhoca, né? Entre outros animais. Tá? Então, você vai ter muita matéria orgânica no horizonte O, desde origem animal e vegetal. Tá? Gerando esses horizontes do solo. Claro que isso aqui é em solos mais profundos, solos geologicamente mais antigos, que teve a formação de várias dessas camadas. Nem todos os solos terão todas essas camadas, tá? Ok? Isso aqui já tem um banco mais complexo. Show de bola? Entendido, meus camaradas? E aí a gente está no final. A importância do solo. O solo serve para quê, gente? Para a produção alimentar. Né? Ele também é importante para abastecimento hídrico. Se ele for um solo arenoso que infiltra muita água, ele vai gerar lençóis freáticos, reservatórios de águas subterrâneas, ou até mesmo reservatórios mais profundos, como os aquíferos. Né? O solo também serve para a construção civil, desde a argila, da areia, né? Até solos que são mais ácidos, que não são bons para plantar, que não têm muitos nutrientes, eles podem ser corrigidos. Porque tem solos que não tem tantos nutrientes, não tem tantos minerais presentes na sua formação. Entende? Não tem material orgânico na sua formação. Pode acontecer também. E aí você pode corrigir esse solo, deixar ele fértil, trazendo mais material orgânico, né? Trazendo nitrogênio, potássio, fósforo. Entende? Porque eu mostrei para vocês, parece que todo solo tem matéria orgânica, né? Não necessariamente. Ou então é muito pouco, e aí você precisa de mais. Entendeu isso? Show de bola? Então a importância do solo para produzir alimentos, para abastecimento hídrico, porque você pode gerar reservas de águas subterrâneas, né? E aí pode acontecer também um processo dessa água aflorar e surgir rios. Olha que interessante. Para construção civil. Você pode corrigir um solo que ele é muito ácido, não tem muito material orgânico, para que ele possa produzir alimentos. Entendido, meus companheiros? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo sobre a formação dos solos, tá? Deixa o like, compartilha com seus colegas. Show de bola? E valeu!